Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com a doutora Juliana Siqueira. Não a conhecia anteriormente, conheci o seu trabalho dentro do projeto Presença Carajá. É a professora doutora Juliana Siqueira, do Laboratório Bem Viver. Nós aqui agora estamos deixando que a pessoa faça a sua própria apresentação, então ela tem uma extensa experiência que eu não vou tentar resumir, eu vou deixar que ela mesma se apresente, e ela vai fazer essa conferência de encerramento, né, desse primeiro seminário do Projeto Presença Carajá, com o tema Museologia na Encruzilhada Intercultural. Quem cura a colonialidade? Então, acho que tem sido 2 dias de várias comunicações, muitos assuntos muito interessantes, e eu acho que a sua fala tem como dar um fechamento a todo esse debate proposto, ou abordar de forma aspectos tratados aqui no nosso seminário. Muito obrigada. Salve a todos, meus cumprimentos a todas as pessoas que assistem a esse seminário, que as que irão ter acesso aos registros desses encontros. Minhas saudações cordiais a quem se dedica e a quem se interessa pela museologia e por uma forma responsável e compromissada de fazer a museologia. Desde já eu quero parabenizar o povo Carajá e a equipe do projeto Presença Carajá, que nessa colaboração impulsionam o surgimento de questões, modos de trabalho, métodos de pesquisa e de comunicação, que fazem expandir o conhecimento na museologia, na cultura e na história desse território brasileiro numa direção mais amorosa, mais plural e mais plena de potência e de vida. Eu quero deixar registrado aqui também a minha solidariedade por todas as vidas Carajá, por todas as vidas indígenas que foram levadas não simplesmente pela Covid, mas pela omissão e pela falta de políticas públicas destinadas ao seu respeito e à sua proteção. Sabemos que cada pessoa que se vai é ela mesma um museu, um repositório, uma biblioteca viva, um guardião da cultura, de saberes que tem lugar e relevância para toda a humanidade. Quero agradecer ao convite, que muito me honra, né, de partilhar um pouco dos meus estudos, especialmente porque, além de admirar o trabalho de toda essa equipe, eu nutro um grande apreço e gratidão pela UFG e pelo Museu Antropológico, assim como pela REM Goiás, por todas as vezes em que no meu percurso eu fui tão bem acolhida por essas instituições, que tanto contribuíram na minha formação profissional, no campo da museologia. E em nome dessa amizade, eu espero que as reflexões que eu venho apresentar possam, de alguma forma, retribuir uma parcela do tanto que eu recebi junto a vocês. E, em vez de fechar, abrir caminhos, né? Com respeito e admiração, eu peço licença aos que me precederam nesse seminário. A minha fala, assim como os meus estudos e o trabalho no campo da museologia, da educação museal, da ação cultural, vêm carregados de um esperançar, uma convicção sobre a necessidade e a possibilidade de um aprendizado e de uma profunda mudança na nossa forma de engajamento em relação à cultura ocidental e nas relações interculturais que estabelecemos. Ao longo do ano que passou, essa necessidade de mudança, que já era evidente, tornou-se inadiável. A pandemia da Covid-19 não apenas se abateu sobre nós, mas ao fazê-lo, exacerbou as desigualdades, aprofundou as formas de exclusão e expropriação, fragilizou nossas vias de resistência já abaladas e propiciou que práticas de extermínio, de degradação ambiental, social e humana fossem exaltadas. Ela demonstrou que, se por um lado há tantas formas de solidariedade que pulsam entre os sujeitos, nas tramas horizontais que se estabelecem em redes de partilha e cooperação, por outro lado, essa lógica não é a que predomina nos campos da economia e da política, nas forças que de cima para baixo estruturam as realidades que vivenciamos coletivamente e que muito assertivamente recebem o nome de necropolítica. Esse termo, cunhado por Achille Mbembe, define a instrumentalização da existência humana e a destruição material de corpos humanos e populações. Mas a necropolítica, se nos horroriza, não é um desvio ou um efeito colateral da cultura moderna capitalista.
ela compõe o próprio mecanismo que a mantém em funcionamento. Algo que já havia sido denunciado por Aimé Césaire no seu discurso sobre o colonialismo. Portanto, se o termo necropolítica é relativamente novo, ela mesma não é um fenômeno novo, está na base da cultura dominante, é a raiz de uma cultura decadente, doente, adoecedora. É a engrenagem que garante a reprodução da colonialidade, isto é, das relações de poder coloniais, ainda que formalmente o colonialismo tenha sido extinto. E o que nos interessa debater aqui são as formas pelas quais nós, latino-americanos, latino-americanas ocidentalizados, que mesmo em posições subalternizadas, fazemos parte dessa cultura dominante e a reproduzimos, podemos tecer um discurso, uma rede de percepções, de incômodos, de formas de sentir pensar a realidade que nos levem a notar o que a ideologia pretensamente emancipatória da modernidade não nos permite ver. Que possamos ser capazes de perceber os pontos em que nos tornamos dependentes ou cúmplices dessa necropolítica colonial. Que possamos decifrar as consequências nefastas de discursos, práticas, políticas que reproduzimos cotidianamente em nosso trabalho. Porque assim fomos formados enquanto profissionais, trabalhadores, intelectuais, propositores e propositoras de políticas públicas. A possibilidade de tecermos essa crítica só será dada coletivamente, colaborativamente. E é por isso que este encontro alimenta o meu esperançar. Porque ao longo desses 2 dias nós podemos comprovar como é possível nos aproximarmos e juntos alimentarmos novas perspectivas de produção de trabalho museológico, que não é outra coisa senão uma grande oportunidade que temos de curar, regenerar a cultura, o nosso modo de viver e de nos relacionarmos, na medida em que o museu é um dispositivo que pode nos favorecer a cosmopercepção da matriz em que estamos imersos e como ela se comporta em relação às demais. Então, minha proposta aqui é reiterar a necessidade de estabelecermos comunidades de argumentação na museologia e colaborarmos para esse trabalho nada fácil, de olhar para as sombras da nossa civilização, de encarar o que nela é horror, destruição, adoecimento, e nos responsabilizarmos coletivamente, não mais pela salvação do outro, mas pela nossa própria transformação, para que a nossa cultura e a nossa prática deixem de ser uma ameaça. Aqueles que estão subalternizados, as demais culturas, a própria vida no planeta. Eu me considero herdeira de uma tradição de trabalhadoras e trabalhadores, intelectuais e pesquisadores que em 1972 enunciaram na Mesa Redonda de Santiago do Chile um princípio fundamental da museologia, aquele que nos põe diante de um compromisso ético e vital com o presente, com o desempenho de uma função social transformadora, com a promoção da justiça e da dignidade humana. E é essa trilha já bem ramificada, deixada pelos que nos precederam, que se aprofunda e se atualiza com os estudos decoloniais e com as práticas de pesquisa e produção de conhecimento interculturais. Eu entendo que no presente, o giro decolonial e a produção partilhada de conhecimento são ferramentas indispensáveis para enfrentarmos esse desafio. Se queremos fazer parte de um mundo mais justo, se é verdadeiro o nosso compromisso com a vida plena, com a preservação da natureza, com um projeto de autêntica humanização, fazer-se museólogo hoje, para os sujeitos que vivem na matriz cultural ocidental, implica um trabalho de crítica, de desconstrução, de aprendizado, de escuta, de questionamento de pressupostos dados como garantidos, de ampliação e revisão de significados, de descentramento do nosso ponto de vista. Se quisermos ter algum futuro como sujeitos ocidentais, abrindo mão da nossa destrutividade, de nossa violência colonial, precisamos considerar que talvez o trabalho que tenhamos pela frente seja muito mais de destruição dos fundamentos pelos quais opera a nossa cultura do que de preservação. É isso que significa para mim colocar a museologia na encruzilhada. É retornarmos a um ponto de suspensão tal que nos permita elaborar questões que abram novos caminhos à nossa frente.
Essa suspensão é a possibilidade de nos deixarmos levar pelas pedagogias decoloniais, ancoradas nas epistemologias do Sul, e de sermos por elas transformados. Abrir mão da falsa centralidade universalizante que envergamos e abraçar uma centralidade relativa, ecologizada, ao afrocentrismo, à centralidade indígena, assim como outras possibilidades, feminista, periférica, LGBT, queer, entre outras. Trata-se, nesse caso, de desempenhar, mais do que uma função social, ao lado dos sujeitos integrantes de outras sociedades, outros modos de vida, a nossa função se converte em uma função cósmica, no sentido em que é necessário nos pormos disponíveis para que distintos mundos possam, enfim, fazer parte de um encontro autêntico, abdicando de nossas pretensões totalitárias, de englobarmos todas as culturas no interior do nosso universo, como se pudéssemos abarcar toda a diversidade do mundo sem aniquilá-la. É nisso que consiste o método analético de Henrique Dussel, ou a proposta de provincialização da epistemologia ocidental, a ecologia de saberes de Boaventura de Souza Santos. Quer dizer, em vez de tomarmos a cultura eurocêntrica como a cultura universal, de assumirmos que seu modo de vida e consumo são um padrão superior a ser atingido globalmente, e de nos tomarmos a sociedade ocidental capitalista como um universo multicultural no qual toda a diversidade pode ser subsumida, a nossa proposta é reconhecermos que coexistem vários universos, ou seja, falamos de um pluriverso, um mundo onde caibem todos os mundos, como dizem os zapatistas, e que as culturas e sociedades que constituem esse pluriverso conservam a sua exterioridade, isto é, a sua autonomia e liberdade em relação à sociedade ocidental. É apenas com base nessa aceitação que podemos romper com os padrões coloniais de poder, baseados na conquista, na dominação, na exploração, na apropriação, no extermínio, no epistemicídio. De volta, então, ao centro da encruzilhada, a nossa tarefa consiste em encontrar as perguntas potentes que nos abram caminhos. Nosso questionamento pode e deve ser radical e corajoso. Como se manifesta a colonialidade na museologia? Quais as suas expressões e consequências? Quais os seus aspectos menos evidentes? E como subvertemos a sua lógica? É nesse ponto que a escuta e o aprendizado junto a outras matrizes culturais, essa colaboração intercultural autêntica, pode nos ajudar a perceber os nossos pontos cegos, as fissuras que para nós são imperceptíveis e que, no contraste com outros modos de ser e conhecer, se evidenciam. Assim, é necessário não apenas seguirmos por dentro da nossa própria cultura, desde a nossa inserção subalterna na condição de latino-americanas, periféricas, mulheres, trabalhadoras. É preciso partirmos daí e nos deslocarmos junto a outros territórios, na exterioridade da cultura hegemônica, para além das linhas abissais estabelecidas. É esse caminhar fora da nossa zona de conforto, de segurança e de privilégio que nos permitirá experimentar a ampliação do nosso horizonte ético e uma profunda transformação dos nossos modos de estar e agir no mundo. A relação entre a colonialidade e a museologia não é apenas a da reprodução de valores, é uma relação constitutiva e estruturante. Os museus ocidentais, enquanto instituições que emergem na modernidade como parte do processo de organização do conhecimento em disciplinas científicas, não são apenas veículos, meios de comunicação que reproduzem um pensamento eurocentrado e que difundem essa ideologia no mundo ao se disseminarem, pelos continentes. Os museus foram, e em boa medida continuam sendo, estruturantes daquilo que chamamos colonialidade do ser e do saber. Instituição gestada na modernidade, o museu atuou na constituição da colonialidade. Seus precursores, os gabinetes de curiosidades, guardavam e exibiam uma multiplicidade de seres e objetos coletados nas viagens ultramarinas, como supostas testemunhas da diferença entre colonizadores e colonizados.
Assim, contribuíram na formação de um discurso sobre a inferioridade das culturas outras frente à europeia e do argumento civilizatório que justificaria a sua dominação, exploração e extermínio. A subjetividade moderna, caracterizada pelo ímpeto de domínio do ser europeu sobre os objetos, a natureza, os mundos outros, seus sujeitos e suas culturas, foi alicerçada no papel educador dos museus. É revelador observarmos as palavras com as quais costumamos designar ainda hoje nossos objetivos de conhecimento. Na cultura ocidental, exploramos um campo, delimitamos suas fronteiras, seus objetos, nos apropriamos do saber para ter o seu domínio, constituímos um capital cultural, mensuramos, contabilizamos a produção cultural para nos posicionarmos num cenário competitivo. Ora, não são essas operações próprias dos colonizadores? O quanto carregamos dessa lógica colonial nas nossas práticas intelectuais? Por quanto tempo seremos ainda seus reféns ou seus cúmplices? Enquanto o conhecimento moderno se estruturava, com os ramos do saber derivando de disciplinas científicas, museus, bibliotecas, arquivos e universidades constituíram lugares de inovação, atuando na organização, produção e disseminação do saber. Pilares da ciência moderna, essas instituições fortaleceram a colonialidade do saber, ao se colocarem como os lugares legítimos de construção do conhecimento válido, de seleção, de organização e difusão da memória e do discurso histórico. Posteriormente, quando a noção de patrimônio histórico e cultural emergiu, os museus se tornaram as instituições responsáveis pela sua preservação. Por conseguinte, seus métodos de salvaguarda foram considerados superiores e seus profissionais os agentes por excelência. Essa especialização da preservação cultural disseminou-se pelo mundo graças ao predomínio político e cultural do velho continente. Desse modo, a forma ocidental do museu, hegemonizada, invisibilizou e descartou a pertinência das demais formas de preservação existentes nas distintas culturas. Tragicamente, à medida que a modernidade avançou sobre os mundos outros, liquidando-os, os museus pretenderam ser os guardiões da memória desses mesmos universos, acumulando tesouros saqueados, despojos e até remanescentes humanos, tecendo sobre eles uma história única, feita de silenciamento dos sujeitos que pretendiam representar, em favor das projeções das vozes dos vencedores, ainda hoje reproduzidas para perpetuar relações de dominação. Uma colonialidade da memória. Daí podemos sentir saber o grande potencial transformador que possui o projeto Presença Carajá, enquanto possibilidade de exercício de uma museologia capaz de romper essa lógica colonial. Reunir os traços da cultura de um povo presente, que se encontram espalhados pelo mundo, refazer o seu percurso, reconhecer a pertinência desse mesmo povo como sujeito, não mais representado em coleções de museus, mas presente, atuante, protagonista não apenas da criação artística, mas de sua resistência, sujeitos de direitos, de projetos políticos próprios e guardiões de avançados conhecimentos civilizatórios que a nós nos faltam. Esse lugar de encontro e de diálogo autêntico, essa encruzilhada, é uma abertura, uma fenda pela qual podem vir à luz novas formas de perceber e trabalhar com a memória, com a herança, que sejam uma verdadeira cura para as feridas coloniais abertas há 5 séculos. Testemunhar essa caminhada respeitosa lado a lado e os seus desdobramentos nos encoraja a assumirmos as responsabilidades pelas mudanças que necessitam ser feitas e no nosso âmbito de ação, no trabalho museológico, na ação cultural, no mundo acadêmico, nas políticas públicas. A relevância desse movimento não se restringe apenas ao povo Carajá e aos pesquisadores envolvidos. Esse movimento é pedagógico para todos nós. Uma vez que a lógica colonial persiste no mundo contemporâneo, há cada vez mais sul no norte. As feridas da colonialidade podem ser sentidas em todo o mundo globalizado. No meu cotidiano de trabalho, numa metrópole do Sudeste brasileiro, a questão intercultural não é menos importante que nas fronteiras das aldeias indígenas ou nos territórios quilombolas. As periferias da metrópole, que são o terreno que cotidianamente piso,
São os lugares para onde acorrem há várias gerações as populações expulsas de seus ambientes, de suas comunidades, quando os grandes projetos de desenvolvimento capitalista, agrícola, imobiliário, industrial, extrativista são implementados. A perda de laços e vínculos, o não reconhecimento de traços culturais, de modos de viver, cuidar, produzir conhecimento e cultura, são mais do que uma violenta expoliação. São fontes de vulnerabilidade, sofrimento, adoecimento. O fato de não reconhecermos a realidade intercultural de nossas metrópoles aprofunda ainda mais essa ferida, na medida em que, sem adequada leitura dos processos sociais e históricos de que fazem parte, recai sobre os indivíduos o peso de uma responsabilidade que é sistêmica. É no discurso da insuficiente qualificação, escolarização e especialização profissional que assenta um racismo estrutural. Enquanto políticas econômicas de trabalho, de habitação, de produção de espaços urbanos e rurais, de projetos de desenvolvimento, ordenam e reordenam territórios à revelia de suas comunidades tradicionais. Segue-se camuflando o fato de que são esses processos os responsáveis pela produção do empobrecimento, da vulnerabilidade social, na medida em que rompem o corpo coletivo que sustenta a vida das comunidades, desfazendo o laço vital entre elas e seus territórios ancestrais sagrados. Segue-se repetindo o mantra falacioso de que as políticas sociais de educação e de cultura, fragmentadas e setorializadas em serviços a serem ofertados e consumidos, poderão fazer frente à produção contínua das desigualdades. Enquanto trabalhadoras e trabalhadores da cultura, educadores de museus, é nosso dever entender e denunciar, por um lado, que o papel restaurador que nos vem sendo atribuído há décadas não pode ser suficientemente desempenhado se os setores estruturantes da economia capitalista continuam a operar segundo a lógica predatória que nos faz relacionarmos entre nós e com os demais seres vivos por meio da objetificação e da instrumentalização, como se tudo o que vive e existe não fosse mais sagrado e se tornasse apenas um recurso a ser explorado para o desenvolvimento social. Desenvolvimento de que, precisamos nos perguntar? Desenvolvimento capitalista, um necrodesenvolvimento. O que desejo assinalar é que, se estamos comprometidos com uma perspectiva intercultural, a nossa responsabilidade de museólogos não pode mais ser entendida desde um conceito setorial fragmentado da cultura. É imprescindível que nosso trabalho de curadoria cultural se faça não apenas sobre bens ou produtos culturais, simbólicos ou materiais. Na perspectiva intercultural e decolonial, o nosso trabalho se dirige à matriz cultural. Cuidamos, identificamos, pesquisamos, preservamos, interpretamos, comunicamos, exibimos os bens culturais para que seja possível nos darmos conta de como essa matriz cultural opera, de que lógica ela se alimenta. É para que essa matriz cultural possa ser recriada numa direção que preserve a vida que devemos exercer nosso trabalho. Entendo, portanto, que este conceito de matriz cultural é fundamental para uma outra museologia. E o que é a matriz cultural? É esse emaranhado feito de emoções e linguagens que vai sendo tecido no viver-conviver de uma coletividade, na produção de seus territórios. A matriz cultural é um ninho que nos recebe e nos forma quando deixamos o ventre de nossa mãe e que nos nutre para nos fazermos humanos. Mas se essa matriz nos forma e seus elementos cuidam de nós, nós também somos responsáveis por ela, pela sua reprodução e transformação. Seja nas macropolíticas ou nas micropolíticas do cotidiano, os nossos gestos, conscientes ou inconscientes, nosso engajamento nas práticas coletivas contribui para a recriação dessa matriz. A manutenção de uma matriz cultural é, portanto, algo que só pode ser feito coletivamente. Assim é o trabalho museológico. Algumas distinções essenciais podemos perceber no contraste entre a matriz moderna ocidental e as matrizes culturais africana e indígena. Na nossa sociedade ocidental, por exemplo,
temos a configuração de uma matriz sociotécnica. Os saberes são fragmentados, especializados, tornados muito complexos. As funções que operam a reprodução da cultura são setorializadas, seriadas, de tal modo que perdemos a visão do todo, da inter-relação entre os elementos vitais para a nossa existência, dos efeitos de nossa participação nesse processo. São as instituições que se tornam, então, as responsáveis por estruturar o funcionamento desses setores. Daí que a agência dos sujeitos na transformação social demande uma articulação coletiva, a formulação de identidades e papéis sociais partilhados. A capacidade de nos apropriarmos dos requisitos necessários para interferirmos nesse processo é limitada e está desigualmente distribuída. O acesso à educação formal, à academia, ou mesmo às instâncias e aos códigos por meio dos quais as políticas públicas são estruturadas, são elementos limitantes da nossa participação. Dentro dessa matriz, é um exercício utópico franquear esses códigos, abri-los ao conjunto dos cidadãos. Então, essa matriz se caracteriza pela hierarquia, pela exclusão, pela desigualdade na distribuição desse poder de exercer o protagonismo cultural. E como o protagonismo cultural é condição de humanização, não é por menos que Aimé Césaire denunciou a cultura ocidental como incivilizada, desumana, doentia. Não precisamos argumentar sobre quanto essa matriz é uma matriz antissocial, patriarcal, racista, normativa, baseada na competição e na exploração da vida. Outra distinção importante é o fato de que nessa matriz a fragmentação não é apenas entre nós e o ambiente, mas é interna também a nós. Separamos mente e corpo e acreditamos que a racionalidade tem sede na cabeça, no intelecto apenas. Daí que nossa visão de mundo é apenas isto, centrada numa visão, na perspectiva, no ponto de vista. Quando queremos expressar nosso entendimento sobre algo, falamos daquilo que vemos. Ignoramos nossos outros sentidos, a nossa cosmopercepção, a nossa cosmovivência. Não estamos apenas apartados do mundo, do nosso fazer, do nosso trabalho. Estamos apartados de nós mesmos, dos nossos afetos, da nossa capacidade de sentir e pensar, de nossas raízes e nossas potências. Por outro lado, temos as matrizes africanas e indígenas na sua pluriversidade, cada uma com sua especificidade, seu contexto, sua riqueza, muito confrontadas e em alguns pontos marcadas pelo contato violento de 500 anos com a colonialidade, mas estruturadas desde fundamentos e linguagens bem diversos, que têm a ver com o reconhecimento da centralidade da vida. Essas matrizes biocêntricas têm em comum o fato de reconhecerem que tudo na existência possui vida e está interconectado. A filósofa Tamara Trounsel nomeia essa característica como uma interconectividade robusta. É esse princípio vital, a energia vital, a axé, força vital, são variados os nomes para esse fenômeno que existe e está presente em todos os elementos do cosmos. E por ser vivo, é sagrado. E por ser sagrado e ser partilhado por todos os seres, ele nos une. Ou seja, esse é o fundamento da espiritualidade. A vida pode ser definida pela capacidade de produzir-se a si mesma, manter-se, regenerar-se, isto é, o princípio vital é cuidado. Tudo no universo, ao partilhar a energia vital, cuida. E, se cuida, possui agência, e possuindo agência, é sujeito. O universo é, portanto, vivo, interligado por essa espiritualidade, sagrado. O ser humano é integrante desse universo e, portanto, não se opõe aos demais seres da natureza, nem uns aos outros. Fazer-se humano é fazer-se um cuidador da vida, um semeador, um aprimorador, um harmonizador da vida. Aquele que conhece é, portanto, aquele que maneja com maestria as artes de se proporcionalizar com os outros seres, no cuidado. Conhecer não é explorar nem dominar, conhecer é cuidar. Os produtos culturais feitos pelas mãos humanas, fruto do trabalho humano, são nessa convivência dotados também dessa energia vital. Os artesãos colocam sua energia vital ao produzirem um objeto. Por isso, eles também exercem cuidados, possuem agência.
É fundamental que num projeto como esse, Presença Carajá, possamos reconhecer que a criação artística é um elemento dotado de energia vital e agência. Não é um mero objeto inanimado, e sim um elemento de cuidado, de pedagogia e potencialmente de cura. Ora, se tudo ao redor cura, ensina, cuida e nos mostra que estamos interconectados pelo fundamento da vida, o conhecimento também não é mais simplesmente aquilo que se transmite por meio de ideias ou palavras, aquilo que pode ser registrado de maneira neutra e impessoal. O conhecimento se vivencia por meio do mergulho na experiência, na cosmopercepção, do balanço complexo entre os elementos vitais. Ele se revela pelas iniciações, se aprimora na maestria do fazer. A palavra, nesse caso, não é o veículo das ideias, é a síntese, o sal apurado nas operações sucessivas que condensam a experiência humana. Carregada de força vital, a palavra é uma complementaridade entre potências masculina e feminina do universo, equilíbrio do dar e receber, do dizer e do ouvir. Ela pode trazer à luz novas realidades, é a expressão criativa desse compromisso com a vida, confere sabor e propriedade de cura às relações. A palavra falada não é uma etapa primitiva do processo intelectual, nem é inferior nem anterior à escrita, ela tem seu próprio estatuto. Ela é una com a voz, com o corpo, com a experiência partilhada por um coletivo, com a experiência transmitida por gerações, com um território. Segue os passos que vêm de longe, recriam no aqui e agora vínculos ancestrais de cuidado que compõem um repertório vasto de conhecimento. Diante dessas distinções, devemos nos interrogar sobre tudo o que necessitamos ainda aprender para que sejamos capazes de reconhecer a validade, a grandeza, a pertinência das formas não ocidentais de preservação cultural. Isto é, como museólogos engajados em um projeto decolonial, precisamos questionar o que outras formas de museologia, ancoradas nas epistemologias do Sul, podem nos ensinar sobre preservação cultural, sobre a humanização e sobre o cuidado com a vida. Quando no nosso fazer cotidiano ignoramos a existência, a convivência desigual e o conflito entre essas matrizes culturais, as diferenças e tensões entre elas, isso é uma forma de reprodução do racismo estrutural, da colonialidade. Daí que se torna imprescindível nos disponibilizarmos ao aprendizado com os mestres das culturas tradicionais. É preciso romper com essa invisibilidade que invalida os saberes originados dessas outras matrizes culturais, em nome da justiça cognitiva, de uma justiça existencial, em nome da própria vida no planeta que a nossa cultura ameaça. O diálogo intercultural nos auxilia a perceber nossas limitações, os nossos equívocos e as possibilidades de reinvenção. Não devemos temer pôr em xeque as nossas certezas, mais do que deveríamos temer não sermos capazes de recuperar a nossa humanidade. Eu interrompo aqui a minha intervenção e agradeço pela atenção e me ponho à disposição para o diálogo. Eu convido a troca de ideias, de experiências e de sensações, e não apenas a formulação de perguntas. Muito obrigada. Muito obrigada, Juliana. Foi uma fala muito estimulante. É se repensar, né, do nosso lugar nesse mundo, da nossa relação entre pessoas, relação com a natureza, relação com os animais, esse nosso papel nesse cosmos, no universo, né? Repensar essa sociedade como um todo. Muito forte suas palavras, mas muito profundas, muito estimulantes, também muito interessante o paralelo que você faz entre curadoria, né? Que é um aspecto de fato deixado de lado no nosso cotidiano e que está na origem da palavra, né? Todos nós estudamos isso na museologia, mas ao longo do trabalho a gente vai deixando isso de lado e vai incorporando o novo sentido do termo curador, que faz sentido também, né? Somos frutos de um tempo.
Então, agradeço muito, abro para as perguntas, se houverem perguntas. Se houver perguntas, temos. Peço que coloquem os comentários. Muito inspiradora, a Ney está dizendo que é muito inspiradora e é mesmo. Ela propõe a reflexão. Sim, eu posso disponibilizar o texto depois. Será muito bom. Como você comentou aí essa relação entre curadoria e cura, eu gostaria de compartilhar, assim, um pouquinho, né, aproveitar esse tempo enquanto as perguntas vão... Ah, tem uma pergunta da Camila, então vamos à pergunta dela. Depois eu faço esse comentário. Qual seria a pergunta da Camila? Acho que é um comentário. Cuidado e o respeito, eu acho que tem a ver com o que a gente está falando, né, da curadoria. Colonialidade interna. Exatamente. Né? Essa lógica colonial, né? Nós não fazemos parte dessa matriz ocidental da mesma forma. Exatamente. Eu gosto muito de ter como referência o trabalho do Henrique Dussel, que eu acho que o livro dele, da Filosofia da Libertação Latino-Americana, para mim é basilar, e explicita muito bem que todos nós, em alguma medida, temos um caráter de exterioridade. Em alguma medida, nós somos negadas e negados nessa matriz cultural sociotécnica complexa, excludente. É a partir desses pontos de negação que nós podemos perceber, né, esses pontos em que somos negados, trazem a possibilidade de nos identificarmos, de nos colocarmos numa posicionalidade, numa perspectiva solidária com aqueles que também alcançam outros níveis mais profundos do que nós de exclusão. Então, é a partir desses elementos de exterioridade que a nossa solidariedade pode nos estimular a pensar de alguma forma mais potente, mais crítica, e a rompermos esses vínculos com essa lógica hierárquica excludente, né? Das minhas explorações em termos metodológicos, eu costumo dizer que é importante termos esse movimento de proximidade e escuta do outro, que é um movimento de nos desentranharmos dessa matriz, né? Todos nós, né, que estamos aqui de alguma forma, somos periféricas, trabalhadoras, nós vamos encontrar nas nossas árvores genealógicas já esquecidas, né? A gente pôde ver ali com o palestrante indígena Carajá, que, né, eles sabem exatamente a árvore genealógica, materna, paterna, quem é avô, quem, né, nós fomos alienados, né, e alguns de nós muito mais alienados, né, que não puderam nem conhecer a origem de seus ancestrais, né, africanos, indígenas, tudo isso foi sendo sucessivamente apagado, né. Se nós formos reconhecer quem nós somos como latino-americanos, nós vamos perceber que nós não devemos nenhuma fidelidade a essa matriz cultural que nos escraviza, que nos aprisiona também, né? Que nos mantém com alguns privilégios, mas que não nos concede uma verdadeira humanidade. Exato. Sim, há inúmeras formas de colonialidade interna, né, entre sudeste, centro-oeste, centro e periferia, né, entre capital e interior, entre classes sociais, todas essas formas de hierarquia que são reproduzidas, em alguma medida, vão tecendo, né, norte e sul, vão tecendo linhas abissais de desumanização.
Né? E assim, então, voltando a esse tema aí das regionalidades, eu gostaria de salientar esse papel muito importante que a UFG tem, né, e o próprio trabalho da Camila tem, já desde longa data, né, que eu estou fazendo referência aqui ao Museu do Alto Sertão da Bahia, de trazer experiências fora desse eixo do Sudeste, né, e que elas são extremamente potentes para fazer avançar o campo da museologia nesse quesito da interculturalidade. Então, se a gente for analisar, né, a experiência da museologia LGBT, né, que nasce aí com o UFG, então, esse trabalho intercultural, trabalho muito de grande referência que a UFG e o Museu Antropológico realizam no campo da interculturalidade, tudo isso vai rompendo também essa colonialidade interna. Acho que as nossas redes de argumentação, de solidariedade, de pesquisa precisam passar também por isso, né? Precisam passar por centralidades outras. A gente precisa pluralizar as origens desse discurso museológico. Então, assim, é um aspecto também da colonialidade na nossa área de conhecimento. Mais alguma questão? Acho que, se não tem mais questão, acho que podemos encerrar e chamar a participação dos encerramentos de Manuelina e Rafael. Mas agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. A Juliana, e aguardo o texto. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Obrigada, Juliana. Realmente, muitas pessoas já pedindo texto. Eu acho que é um texto que deveria ser publicado em português e em inglês, se possível, assim como todas as coisas que foram discutidas. Eu agradeço demais a você e as demais falas dessa tarde, Camila, Rosani, o Arrucá, e o ASEAC, que ainda está aqui no estúdio conosco. Obrigada, o ASEAC, por acompanhar todo o seminário. Eu queria, então, agora convidar o Rafael para fazer esse momento de encerramento. Rafael Andrade está aqui. Muito rapidamente, só agradecer mais uma vez todas as participações, a equipe inteira do projeto que já foi... a qual já agradeci nominalmente, mas acho que, acima de tudo, fazer o agradecimento e a homenagem ao povo Inã Carajá. O projeto existe porque vocês existem, porque as Ritchocô existem, porque as crianças Carajá existem, e a gente realmente tem uma honra muito grande em poder trazer algum trabalho que possa ajudar a conhecer mais essa cultura. Muitas questões foram colocadas aqui no seminário, que a gente vai continuar refletindo, e a gente espera que essa aproximação seja cada vez maior. Esse momento realmente é muito delicado, já foi falado aqui, até uma das nossas convidadas não pôde estar por causa de um caso de Covid na família, né? Muitas perdas aconteceram, então a gente se solidariza com tudo isso e espera que a resistência, a resiliência que o povo Inã Carajá vem demonstrando há tanto tempo de contato com os Tori possa continuar, e que vocês possam, nessa relação intercultural conosco, se fortalecer e continuar cada vez mais valorizando essas suas tradições que muito nos encantam.
Então, de fato, o projeto só existe, é uma honra poder estudar e conhecer um pouco mais da cultura da cultura Inã-Carajá. O projeto só existe por causa disso, e continuamos juntos, né? Então, nessa conclusão, eu queria também fazer, de uma certa forma, essa passagem da vice-coordenação do projeto. A Ney continua com a gente no projeto e coordenou o projeto até a conclusão fez a vice-coordenação do projeto até a conclusão dessa primeira etapa, e agora a gente conversou com o Rafael, para o Rafael nos ajudar também nesse papel de vice-coordenação. Então, Rafael, deixa com você também para se colocar aí nesse papel agora de vice-coordenação do projeto Presença Carajá para a etapa 2, 2021 a 2024. Obrigada. Põe o seu microfone. Obrigado, Marina. Eu queria agradecer também, acho que dizer que o evento foi muito bom, muito produtivo, né? Acho que a gente estabeleceu diálogos muito eficientes, assim, né? Tanto do ponto de vista institucional mesmo, né? De tentar juntar as várias pesquisas, vários engajamentos que já tem dentro do UFG e até fora, em torno desses trabalhos com o povo Inã, e, ao mesmo tempo, de fortalecer essas relações que já estão sendo construídas há algum tempo com os intelectuais Inã, professores, enfim, representantes ali, né, das aldeias, das associações, né, dessas instituições também que foram se formando aí ao longo dessas últimas décadas. Bom, dizer que também é um super desafio, né, substituir a Ney aqui nessa coordenação, agradecer muito pelo papel dela como coordenadora nessa primeira etapa do projeto, e dizer que eu sigo aqui tentando também dar conta do trabalho à altura da Ney, né, e tentando manter sempre essa mesma perspectiva, né, de focar o nosso trabalho sempre, atento, né, com essa relação bastante próxima, fluida e de troca com o pessoal das aldeias, com os Inã, e dizer que é isso, né, a nossa equipe está aí para demonstrar o quão é produtiva essa troca, né, são pessoas muito próximas da gente, que está dentro da equipe, né, pessoas que, enfim, como a Ruá, como outras pessoas que passaram por aqui, mas que já saíram, mas, enfim, né, contribuíram bastante, e outras possíveis colaborações que podem vir a surgir, né. E, bom, é isso, queria agradecer muito pelo evento, agradecer muito, acho que aprendi demais, acho que todos nós, né, as trocas foram muito produtivas, e é isso, dizer que agora é seguir o trabalho, agora com os desdobramentos que saíram dessa primeira etapa, né, seguir para a segunda parte do projeto. Obrigado. Obrigada, Rafael. De fato, desde o início, o projeto começou com 4 professoras, eu, a professora Ney, professora Rita Andrade, professora Emma, que todos vocês puderam conhecer, e a gente sempre considerou que era um pouco uma coordenação colegiada, alguém tinha que assumir, colocar o nome, mas é muito compartilhado, e agora nessa coordenação um pouco mais ampliada, a Andréa Vial também é essencial, e o Rafael também assume a vice-coordenação, mas a gente continua contando que tem essa coordenação mais ampliada, e de qualquer forma todas as informações do projeto circulam entre todos os integrantes. Às vezes está sendo difícil reunir todo mundo, porque a equipe está muito grande, o seminário foi uma ótima ocasião, então, mas seguimos nessa nossa dinâmica, nos adaptando também às circunstâncias e disponibilidade de todos e de todas, e agradecemos ainda mais especialmente às pessoas do povo Inã que acolheram o nosso convite de fazer parte da equipe, né, o Labé, o Arrucá e a Adbecia, que são os componentes Carajá neste momento no projeto. Obrigada, agora encerramos realmente, muito obrigada e até a próxima.